Senhoras e senhores investidores, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso canal. Como é que estão todos? Vamos abrir aqui o nosso chat, para me esqueci de abrir o chat, vamos lá. Agora sim, temos as coisas organizadas aqui. Sabe que temos que manter o padrão, não é? Então, pessoal, como eu estava a dizer, né? Tava aqui... Que volatilidade, hein, mestre? Pois é, pessoal, eu estava aqui agora mesmo, uns minutinhos antes de começar a live, e justamente estava aqui, não é, no fecho do mercado, olhando aqui o SP500, que está aqui o nosso menino SP500, e o VIX, né? Então... Vejam só como é que são as coisas, né? Quando, na verdade, vocês sabem, vocês que já me acompanham há um tempo, sabem como eu trabalho e como que eu conduzo as minhas operações. Então, eu tinha posições aqui no VIX, aqui embaixo, né? Porque, como eu sempre digo, nós temos que comprar proteção quando ela está barata, não é quando nós precisamos dela, não é? Porque quando a gente precisa dela, normalmente ela está cara. Então a gente tem que comprar quando realmente ela está barata. E então, olha só, e ainda continua a cair mais ainda o VIX, significa que o SP500 ainda continua a subir mais. E olha só, pessoal, quando estava aqui, mais ou menos, o VIX... na zona dos 20 e tal, né? Já esteve aqui em cima nos 23, quando eu estava aqui nos 20 e tal, eu decidi fechar uma das posições e manter as outras com stop, porque justamente pela minha percepção do mercado e por aquilo que nós vamos discutir hoje aqui, vamos falar também, vamos ver que temos uma série de situações aqui por ver no mercado, né? E de repente, ou seja, o que acontece, né? Olha só, 2 stop loss, uma posição fechada à mão e 2 em stop loss. Olha só, data de abertura dia 4, a data de fechamento hoje, ó, uma que eu fechei à mão e 2 que saí por stop loss. Olha só que situação interessante. Quando, na verdade, olha o tamanho da volatilidade, como disse aqui o Leandro, né? Olha só, em pouco tempo aqui, pessoal, né, um movimento no VIX de 14%, ou seja, um retrocesso no índice de volatilidade de 14%. Isto é algo que realmente, ou seja, nos demonstra... A câmera está na frente? Mas está aqui, ó. Certo, pessoal? Então, veja só. Abertas no dia 4, fechadas no dia 10. Né? Uma fechada à mão e 2 por stop loss, como eu disse aqui para vocês. Então vejam só, como é que são, né, voltando ao que eu estava a dizer, como o mercado move-se. Já falei, Solange. Já falei. Então veja como o mercado move-se aqui de forma bastante... Alexandre Lima, seja bem-vindo, Alexandre, boa noite. Como o mercado move-se de forma aleatória e bastante rápido, pessoal. Isso significa o quê? Não precisa pedir desculpa, Solange. Foi bom que tu lembrou, mas eu hoje já me lembrei logo no início. Então vamos ver aqui só, pessoal. Deixa eu só pegar o nosso relatório para nós falarmos dele. Já vi, como nós já falamos no início aqui, alguns já viram o relatório. Então vamos lá. Eu já vi que alguns... ou muitos dos senhores já leram o relatório. Então vejam só, para além daquilo que nós falamos no mercado semana passada, eu até me deu vontade de escrever aqui, olha, para além daquilo que nós falamos na semana passada, na quinta-feira, no Papo de Mercado, né, o mercado só continuou o movimento. Então vamos lá, tirando, pessoal, isso que nós falamos aqui,
certo? Que já vimos na semana passada, a questão dos rendimentos, que tem continuado todo esse movimento. Vamos ver aqui qual é o motivo. Olha só, qual é o motivo para o mercado fazer esse movimento agora no final do fecho, pessoal? Qual é a razão? Por que que o mercado estaria fazendo esse movimento agora na hora do fecho do mercado? Realizações, tem um pouco de tudo isso, não é? Mas vejam só, o que está acontecendo, pessoal? O mercado, em relação às taxas de 10 anos, teve hoje aqui por cima de 1,80, pessoal, as taxas. Chegou a 1,805 as taxas. Há 10 anos, tá? Sabemos, e conforme colocamos no relatório aqui para os senhores, que agora reiniciamos então a semana, ou seja, uma nova semana com alguns acontecimentos. Na semana passada tivemos alguns acontecimentos que foram decepcionantes, não é? Como a gente já falou, o emprego ficou muito abaixo daquilo que era esperado, ou seja, os índices econômicos como um todo, não é, demonstraram que as coisas não estão tão bem quanto se pensavam que estavam, ou seja, os indicadores que saíram não são assim tão satisfatórios. Nessa semana, pessoal, então, o que temos aqui? Para além de tudo, no início destas, mais para o final desta semana, vamos ter aqui as apresentações de resultados. Vamos começar então a época de apresentação de resultados. Então veja só, além da semana de apresentação de resultados, pessoal, o consenso aqui dos economistas é que, de uma forma geral, tá, o SP500 apresente uma taxa de crescimento, não é, um EPS aqui de 20%, o que é inferior, na verdade, ao período homólogo do ano passado. Isso pode trazer alguma decepção, pode trazer alguma... Vamos lá, muitas vezes a gente vê um resultado de uma empresa onde você vê assim, que o esperado era que tivesse um lucro por ação, por exemplo, de 1,14 cêntimos, né? 1,14 cêntimos de euro ou 1,14 cêntimos de dólar, uma coisa nesse sentido. E de repente o resultado sai 1,10, ou seja, dá um lucro de 1,10 por ação, 1,10 cêntimos ou 1,10 cêntimos. O que acontece? O investidor se decepciona com aquilo, e apesar de ter sido um lucro bom, o investidor se decepciona e aquela ação tende a cair. Uma das coisas, pessoal, que normalmente acontece nessas épocas, tá, no início do ano, é a rotatividade dos setores. Então eu até coloquei aqui no relatório, vocês devem ter lido, que uma vez, né, confirmado esses 20%, mesmo assim seria inferior àquilo que seria expectável por grande parte do mercado. Mas setorialmente as expectativas aqui de maior crescimento indicam, né, no setor da energia, já que vivemos uma crise energética, não seria de imaginar, não é, que o maior crescimento esteja no setor da energia e que também na construção. E depois os setores com desempenho igual ou inferior seriam estes setores que nós enumeramos aqui, tá? Vejam só, também como novidade aqui, pessoal, temos agora nessa semana, reiniciamos então os leilões, tá? Ou seja, o mercado volta, o mercado de renda fixa volta à força toda.
ou seja, com reaberturas aqui dos títulos de 10 e 30 anos. Os leilões nessa semana prevêem a colocação de 36 bilhões para 10 anos, 22 bilhões para 30 anos e 52 bilhões a 3 anos, isso já amanhã, tá? Nós sabemos, pessoal, que quais são as taxas que efetivamente nós devemos olhar, pessoal? Quais são as taxas que efetivamente nos interessam? $10 anos, não é, pessoal? É a taxa 10 e 30 realmente, não é? Mas as taxas de 10 anos são as que mais nos interessam, porque elas são, na verdade, o barômetro, não é? São o termômetro do quê? Elas são o nosso termômetro do quê, pessoal? Do risco, não é? Ou seja, um termômetro de risco global, um termômetro de risco mundial, certo? Pelo efeito contágio, até, muito embora esteja acontecendo um problema na China. As taxas de 10 anos dos Estados Unidos são diretamente afetadas. Uma prova disso, pessoal, tá? Vejam só, hoje, quem acompanhou as taxas hoje, viu que as taxas de 30 anos tiveram a curva reta, praticamente reta, em pé todo dia. Esse movimento de abrandamento aconteceu agora, no fecho do mercado. Mas as taxas de 30 anos têm estado, ou seja, têm aliviado este movimento, não é? Então, a taxa de 10 anos, muito embora nós tenhamos acontecimentos externos que possam não ser originados ou originários dos Estados Unidos, fatores externos influenciam também. Por quê? Porque todos os países, o mundo inteiro, compra os títulos dos Estados Unidos, por serem o que, pessoal? Também são considerados os ativos mais seguros do mundo, não é? Onde o risco de inadimplência é zero. Por isso são ativos tão atrativos, tá? Então, temos que olhar para isso. Então, toda esta rotatividade do setor, dos setores, tem trazido algum movimento de volatilidade bastante elevada. Além disso, nessa semana temos o quê? Uma série, pessoal, uma série. Inclusive, já tivemos hoje, pessoal do Fed aqui a dar entrevistas e a falar, tá? Ou seja, já voltaram em força aqui esta semana. E qualquer discurso agora, para quem leu o relatório todo, aqui já sabe, pessoal. O mercado, neste momento, já desconta, vamos lá, quem leu o relatório, já desconta quanto, pessoal, de probabilidade de alta nas taxas? O mercado já desconta quantos por cento de probabilidade? Tá aí no relatório. 88%, exatamente. Tá? 88% já tá aqui, ó, cerca de 88% de chance de um aumento das taxas já em março. Agora, melhor do que isso, ou mais à frente um pouco do que isso, hoje o Goldman Sachs já saiu com algum prognóstico, vamos dizer assim, não é? E não só o Goldman, a Bloomberg também já falou disso, que seria possível até um aumento já
agora na reunião do dia 26? Um comentário, não é? Que poderia ser possível até que o Fed já fizesse um aumento no dia 26. 4 aumentos de taxas, isso também foi falado, Tiago, exatamente, 4 aumentos de taxas esse ano, e que poderíamos ter um aumento até já no mês de janeiro, na reunião do dia 26. Então veja só, uma vez que nós sabemos, pessoal, se, vamos lá, as taxas baixas, não é? Alavancaram os ativos, em especial, alavancou uma classe, alavancou mais uma classe de ativos. Qual foi a classe de ativos que foi mais alavancada, que mais cresceu, que mais se expandiu durante todo esse período de taxas baixas? Qual foi? As Big Tech, não é, pessoal? Tecnológico, exatamente. Então vejam só, não é por acaso que os índices que o índice que corrigiu mais em relação aos máximos, aqui, olha só, chegou a estar corrigindo em relação aos máximos chegou a estar corrigindo 9,71%. O S500 é o dobro, não é, pessoal? O Nasdaq, olha só, SP500, 4,86 em relação aos máximos, certo? Nasdaq, estão aqui os máximos, ó, em relação aos máximos históricos, 9,65%, o dobro. Vamos ver o S2000, que tem muita tecnologia também. Olha o Russell 2000. Quais são as empresas que são cotadas no Russell 2000, pessoal? Não temos aqui uma grande quantidade aqui de tecnológicas de menor capitalização? Sim ou não? Para quem não sabia, fica a saber. Small caps, não é? Certo? Temos aqui uma grande quantidade de tecnológicas, ou seja, quase o berço das tecnológicas aqui. Então vamos ver uma coisa. Muito embora tenhamos assistido a todo este movimento que vimos aqui no fecho do mercado, tá? Vamos lá. Na sexta-feira, pessoal, vocês sabem que eu tenho que ter contenção com algumas coisas, não é? Não posso, aqui não se pode fazer tudo, tem que se fazer, algumas coisas podem ser feitas e outras não, né? Então vejam só, não é? O resultado das altas taxas tá aqui, ó. Certo? Resultado das taxas subindo, com um fechamento acima daquilo que nós tínhamos falado na quinta-feira, representaria realmente uma maior probabilidade. Exato. Que bom, Paulo. Representaria uma maior probabilidade, não é, de que os mercados viessem a realizar o movimento que realizaram hoje. O que não foi normal ou não é? Veja, pode acontecer tudo isso que aconteceu aqui, face a isso que nós falamos. Realizações, terça-feira, as taxas abrandaram ali qualquer coisinha, né? Mas vamos lá, meus amigos. A pergunta de sempre:
O que foi que mudou? De sexta-feira para cá, ou de quinta-feira para cá, quando nós fizemos o papo de mercado, falamos tudo que falamos na quinta-feira. Exatamente, pessoal. Não houve alteração nenhuma. Ou por acaso você vê alguma alteração aqui? Continua tudo exatamente igual. Nada se alterou. Concordam? As taxas continuam a subir. O mercado não conseguiu nem chegar onde imaginávamos que ia. Não teve força. Exatamente, Érica. As taxas estão em máximos. Os fundamentos continuam exatamente os mesmos. Nada se alterou. Não mudou nada. Agora, o risco continua, o sentimento de risco continua elevado. Nós estamos vendo aqui, pelos gráficos das taxas, certo? Não só nos Estados Unidos. Vemos aqui na Alemanha também que as taxas não param de subir. Vemos no Japão as taxas também em máximos, pessoal. Olhem para aqui. Vejam só. Estamos aqui em máximos. Praticamente em máximos nas taxas no Japão. Há 10 e há 30 anos. Aonde as coisas estão um bocadinho melhores? Na China. Em termos de taxa. Então, olha só, vamos ver aqui, vamos entender uma coisa. Exatamente, Rui, que a China pode se adiantar, não é? As previsões, tudo aquilo que os economistas falam, tudo aquilo que está acontecendo fundamentalmente, não alterou em nada, ou seja, permanece tudo exatamente igual, certo? Não temos aqui nenhuma mudança em relação a nada. Os fundamentos permanecem inalterados. O mercado pode estar aqui, vejam só, a fazer um movimento que seja um movimento puramente técnico, pode estar aqui, como eu digo, pessoal, o pessoal vendo, as pessoas que conhecem um pouco, entendem um pouco, estão vendo o movimento de amanhã. Agora veja só, tá? Em relação àquilo que o Manuel Pinto falou. Vamos analisar, pessoal. O que a gente fala em relação ao 38.2? O 38.2 não é para nós na metodologia FCT, ele é um indicador de que quando o mercado não consegue romper os 38.2, ele realmente apresenta uma maior probabilidade então de que venha a fazer mínimos por baixos, exato, né, dos mínimos anteriores. E se forem máximos, então que normalmente ele tem a maior probabilidade de fazer máximos por cima dos máximos anteriores. Mas nós também sempre falamos o que, pessoal? Que os 38 por si só não são, não é? E primeiro que a gente fala, né, do sinal, que normalmente nós temos que pensar, ou temos que olhar, interpretar o mercado em algumas outras coisas. Agora vejamos só. O que é mais importante aqui? A pergunta que eu quero fazer é exatamente essa. O que é mais importante aqui? Vamos fazer assim. O que é mais importante aqui? A zona dos 38 ou este topo que aqui está junto com os 4.700 pontos?
numa zona em que o mercado rejeitou fortemente, pessoal. Paulo, já deve chegar lá perto dos 4.700, que é a grande resistência, digo eu. Fibo ajuda a encontrar as zonas de suporte e resistência apenas. Exato, Rui Alves. Muito bem. Rodrigo Aires, são os 4.700. Fechar os 4.700, 4.700. Esse topo onde andou mais tempo, não é, Rui Alves? A linha vermelha. Agora, pessoal, vamos pensar assim. Aqui, ó, também temos uma zona que está demarcada aqui. Funcionou pouquinho aqui, mas funcionou. Funcionou aqui, funcionou. 1, 2, 3, 4. Aqui ficou realmente preso na zona dos 4.700 pontos. Agora, quando eu olho para esta zona aqui, e vou colocar ela aqui agora. Assim. O que que tem aqui nesse quadradinho amarelo, pessoal? Stops, não é? Aliás, eu até diria mais. Vamos lá ver. Vamos pensar, vamos olhar para o mercado e vamos pensar, vamos interpretar. Quanta gente entrou por aqui, pessoal, nesta zona? Alguns que entraram hoje já saíram, outros entraram por aqui e tem o stop por cima dos 50% de FIBO, porque você sabe que muita gente ensina por aí que o lugar do stop é onde? Em cima dos 50, em cima dos 61, não é? Em cima da média dos 200 dias. Então, a hora que o preço passar da média dos 200 dias aqui, pessoal, o que que vai acontecer? Ah, ok, Manuel. Ok, entendi. Dispara os stops, não é? Vai disparar os stops, exatamente. Então veja, o Manuel entrou aqui, como ele estava falando, tá? Ele entrou, a estratégia dele foi entrar aqui com uma posição e depois, se o mercado vier aqui mais acima, então ele reforça com outras duas para ter o preço médio mais aqui por cima, tá? Essa foi a estratégia que ele utilizou, muito bem, certo? E também o seguinte, pode ser que o mercado amanhã retorne aqui, pode ser que nem sequer vá aqui em cima, pode ser que sim, certo? Mas o maior indicador nosso, pessoal, tá aqui, ó. O que que aconteceu com o VIX? Rompeu os fundos, terminou por baixo dos 20. Então veja só, a maior probabilidade agora aqui também é o que, pessoal? Que o VIX venha novamente aqui amanhã, certo? Que ele venha aqui embaixo nesta zona, na zona dos 17. Por quê? Sendo que se o SP500 voltar a subir aqui e fizer um movimento de alta aqui de 1%, o VIX, você sabe muito bem disso, o VIX vai refletir aqui pelo menos 5%. Tá? Então é bem provável que ele venha aqui, ó, até aqui daria um 8%.
certo? Que ele venha mais aqui embaixo, ou seja, vai nos dar com certeza uma outra oportunidade de entrada exatamente na mesma zona que eu estava. Então aproveitei e ainda consegui safar, aqui ainda deu um dinheirinho estas posições, tá? Mas vejam só, então, se nada se alterou, temos apresentações de resultados a partir do final da semana. É possível, pessoal, que o mercado permaneça numa dinâmica altista, ou é possível também que o mercado realmente retroceda. Na próxima semana, nós temos... Não é na próxima, é na outra ainda. No dia 26 temos a reunião do Fed. Certo? Então ainda temos, na próxima semana, esta semana deve ser uma semana ainda provavelmente normal. Na próxima semana é que o mercado é capaz de capitular alguma coisa para que espere ou aguarde pela reunião da Reserva Federal Americana. Portanto, o que pode fazer com que o paradigma do mercado se altere, pessoal? Quando você olha para tudo que nós estamos vendo aqui, o que pode fazer com que o mercado continue subindo, ou seja, com que ele não venha nesta zona e volte aqui para baixo? Lucro acima do esperado, reunião do dia 26. A baixa das taxas. Ok, pessoal? A baixa das taxas. Se nós vermos amanhã as taxas a 10 anos e a 30 anos começarem a cair, isso significa o quê, pessoal? Pensem. O que significa isso? Marcelo Mariucci, muito bem. Rui Alves, muito bem. André Luiz. Paulo Frutuoso, exatamente. Manuel, muito bem. Certo? Menos risco, Solange, exatamente. O que nós acabamos de falar das taxas de 10 anos? E olhem só, caso o mercado venha aqui para esta zona, como nós estávamos falando aqui, e termine o dia, feche o dia, mais importante do que os 38 aqui é o quê? O que acontece se amanhã o mercado terminar o dia por cima de 4.000, exato, dos 4.700 pontos, pessoal? Tem que fechar abaixo dos 4.700 pontos. Então, pega o teu caderninho aí e anota, pessoal, para você não esquecer. Anota. O que não pode acontecer? O mercado SP500 não pode ficar por cima de 4.700 pontos. E qual é a outra coisa que você tem que olhar junto com os 4.700 pontos? É o quê? Escreve aí. Taxas. Pode sim, André Luiz. Pode sim. Tá? As taxas não podem fazer o quê, pessoal? Veja, exatamente, taxas acima de 1,70. Então imagina só, o mercado fecha aqui, certo? Por baixo dos 4.700 pontos.
e a taxa termina a 1,76. Prestem atenção, pessoal. O mercado termina aqui, nesse quadradinho amarelo, certo? Por baixo dos 4.700 pontos. As taxas fecham o dia em 1,76. Isso quer dizer o quê? Maior probabilidade, não é, Solange? Exatamente. Tá, pessoal? Maior probabilidade de que o mercado continue caindo. O que eu sempre falo para vocês? Nenhuma tendência se faz em linha reta, pessoal. Normalmente o mercado sobe, desce, sobe, desce, sobe. Ele é um gentleman, nos dá a oportunidade de nós voltarmos a entrar, de aproveitarmos o movimento. E eu tenho dito que é provável que isso venha a acontecer. Que o mercado agora, entendeu, pessoal? Que ele corrija. Mas não é que ele corrija 20, 30 ou 40% numa vez como foi em março. E quem está dando esse tipo de notícia e está falando isso, sabe? Aí aqui vocês desculpem o termo que eu vou usar, mas aí essa pessoa é um estúpido de 5º grau. Certo? Que ele, além de não ganhar dinheiro, faz com que os outros percam dinheiro. Isso é uma estupidez de nível 5, de 5º grau. Então, quem está falando que o mercado vai cair 30% ou 40% agora, pessoal, numa vez, isso não vai acontecer, certo? A não ser que haja uma catástrofe. Que tenhamos uma guerra, uma coisa, larga um míssil nuclear, alguma cena aqui, entendeu? Surgir um vírus que mata em 24 horas, pronto, aí o mercado vai cair 40% num instante. Caso contrário, o risco está a aumentar. Temos taxas a subir. Temos um tapering, não é, pessoal? Ou seja, temos uma série de situações que vimos falando. Então é normal que o mercado possa vir agora a construir uma estrutura de baixa. Pode vir a começar a construir uma estrutura baixista. E nós então temos que entender quais são as razões pelas quais o movimento realiza determinados movimentos, para que nós possamos estar dentro deles. Então veja, terminou aqui por baixo, certo? É o famoso desenho, tá? Vamos lá. Já sabemos como é que funciona, o que a casa gasta, não é? O mercado veio aqui, limpou os stop de toda essa galera que estava aqui, não é? Veio aqui, fez uma outra vela. Vamos lá, vamos até fazer diferente aqui para ficar mais bonitinho. Vem aqui amanhã, faz uma outra vela aqui. No final dessa vela, já deixa aqui um pavio, algo desse gênero, certo? Abre uma nova vela aqui. Que passa a ser uma vela vermelha. E termina o dia aqui por baixo. Ou ainda, né? Melhor ainda seria que terminasse mesmo aqui por baixo dos 38,2, ou seja, exatamente onde fechou, onde terminou, onde fechou o mercado acionista agora. Certo? Limpou toda a gente, pessoal. Uma das coisas que nós temos que entender, e todos nós,
Uma vela Eugênio, exatamente. Então, olha só, não é fácil, pessoal. E como eu digo sempre para vocês, se fosse fácil, não tinha ninguém para servir a mesa para nós ali no restaurante, não é? No café. Toda a gente ia viver só de mercado, certo? Mas vamos olhar, vamos interpretar aquilo que o mercado nos diz, nos mostra. Então nós já sabemos, olha, afinal não aconteceu nada disso que eu estou mostrando aqui, e o mercado, em vez de fazer essas velas aqui vermelhas, terminou aqui amanhã, certo? Por cima dos 4.700 pontos, terminou aqui com uma vela verde. Certo? Não deixou esse pavio aqui, não existe essa vela vermelha, certo? Mercado terminou aqui amanhã. Você olha para as taxas e vê as taxas em 1,60. O que isso quer dizer? Aliás, aqui pode até ter um pavio, né? Ele pode até ter vindo mais para cima. E ter terminado aqui. Exatamente, Manuel. João Ferreira, exatamente. Tá? Para quem está em short, tem que fechar a operação à mão. Porque isso está te dando uma indicação de que provavelmente o mercado vai continuar a fazer novas máximas. E não quer dizer que na quarta-feira ele não retorne um pouquinho mais aqui embaixo, certo? Para te dar então, veja só como é que é. Aí na quarta-feira ele pode vir aqui embaixo novamente, certo? Para te dar uma indicação aqui de que, olha, afinal tá rompendo aqui. E quem corre atrás do preço vai sair correndo para entrar em short. Quando na verdade o que vai acontecer aqui depois é o quê? Se essa vela se formar desta forma que nós estamos colocando aqui, então a maior probabilidade nossa, pessoal, vai ser aqui é fazer o quê? Olha aqui onde é que está então os 38. Quando vier aqui, toda a gente vai começar a comprar de novo. Certo? E o que vai acontecer aqui então? O pavio vai ficar aqui e essa vela vai vir aqui para cima. E vamos ter uma vela Eugênio aqui e essa vela vai passar então a ser uma vela verde. Certo? E o mercado, na maior probabilidade, neste caso, voltaria aqui para esta zona. Certo? Então, é fundamental que nós vigiemos então. Veja só, o primeiro cenário, que é aquele que nós apresentamos, certo? Que é o mercado vir aqui, como falamos, pode até nem sequer conseguir vir aqui, pessoal, por cima desta zona, tá? Então veja só, existe, pessoal, existe, ou até vou perguntar se você concorda com isso ou não. Você acha que realmente aqui tem muitos stops, pessoal, nesta zona? Que está aqui, ó, desde aqui de cima, onde eu estou mostrando aqui, até a média dos 200 dias aqui. Você acredita realmente que tenham muitos stops? E aqui em cima, aqui, quanto stop você acha que tem aqui, pessoal? Você acredita que realmente toda essa galera aqui que entrou short aqui,
Tem o stop aonde? Todo esse pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 velas que aqui estão, pessoal, fora as de hoje, que já devem ter saído. 12 velas, imagina quanto stop tem ali. Então veja só, se o mercado vier aqui, pessoal, por cima, como eu estou dizendo, se ele vier por cima da média dos 200 dias aqui, ele vai ganhar um impulso rápido aqui para cima. Porque vai começar a apanhar os stops todos, você sabe como é que funciona, é aquela vela que, tipo nós vimos o VIX ali, vai embora, não para. Aí quando chegar aqui e limpar os stops todo da galera, entendeu? Muita gente que tinha o stop aqui pessoal, atenção, tá? Isso aqui é galera mesmo. Tem o stop aqui, certo? Vê o mercado vindo aqui. Diga para mim, você, quantas vezes você fez isso que tá aqui agora? Aliás, eu não preciso nem falar. Você já sabe, você tinha o stop ali. Você tá vendo essa vela vir aqui. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. O que que tu faz? Paulo. Ah, não, pai, eu vou dar só uma mexidinha. Só um pouquinho, é só para dar uma folguinha, né? Certo? Aí continua vindo. Aí tu diz, pô, mas não pode ser, cara, vou aumentar mais um pouquinho, né? Aí vem, diz, pá, não pode ser, cara, vai pegar meu stop, vai pegar meu stop, vai pegar meu stop, vai... Pau, pegou o teu stop. Então, você tinha um stop aqui embaixo e você perdeu mais 0,40% porque você mexeu no stop. E aí, o pior de tudo, né? Fechou, apanhou o teu stop, tu ficou chateado pra caramba, tá? Essa mesma vela que apanhou o teu stop vai voltar e vai fechar aqui embaixo. Ou se calhar, ainda vai voltar e vai fechar aqui, ó, por baixo dos 4.700 pontos e vai deixar aqui o pavio. E lá está o gajo e depois desce, Manel, é bem isso aí, depois volta tudo para baixo. Certo? Pessoal, nós não podemos ter memória curta. Certo? E agora eu quero fazer uma pergunta também, mais uma, né? Eu só fico aqui fazendo pergunta. Na semana passada, na quinta-feira, eu mostrei isso aqui para vocês. Esse movimento que estava aqui, comparei com esse aqui e disse, perguntei para vocês qual é a diferença. O que está acontecendo aqui e o que está acontecendo aqui? Lembram? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que está acontecendo aqui? Lembram que eu falei disso na quinta-feira no Papo de Mercado? E olha, tenho até pena, não é?
Porque veja bem, se nós tivéssemos depois de ver é fácil, não é? Olha o DAX aqui. Esperávamos que ele viesse mais em cima para apanhar, não deu para apanhar, certo? Já pensou? Tinha dado aqui uma entradinha, 2% no DAX, poxa. Tá? Então vejamos. Vamos olhar para as situações. Não esqueçam, basta nós olharmos para o mercado, pessoal. Ele nos diz tudo. Certo? Então já sabemos. Está delimitado. Certo? Veio aqui. Vou limpar de novo. Você já sabe, não é? Volta depois do vídeo e veja. Esta zona, ou seja, o mercado tem que voltar por baixo dos 4.700, que é uma zona, certo? Que, olha, complicada. Certo? Sempre foi complicada, teve complicada durante muito tempo e o mercado vai e volta e vai e volta. Então, na verdade, enquanto o mercado se mantiver por baixo dos 4.700 pontos, as taxas se mantiverem por cima de 1,70, pessoal, temos a maior probabilidade de que o mercado volte a corrigir. E então, se vier aqui limpar os stops e fechar por baixo dos 4.700, provavelmente para o final da semana, certo? Ou seja, começamos aqui a construir uma estrutura de baixa, como eu disse. Então, o mercado vem aqui, volta, faz novos mínimos. Sobe, volta e faz novos mínimos. Constrói uma estrutura de baixa, certo? Legal, meus queridos. Olha, atenção, concentração, lembrem daquilo que eu falei, tá bom, pessoal? Olhem para as taxas, olhem para o fechamento do SP500, e olhem para as taxas. Esse é o que vai ditar o movimento do mercado. Tá? IPC na quarta-feira, volatilidade nos discursos aqui do Fed, vocês já sabem que vamos ter volatilidade. Fechamento, 4.700 pontos, taxa 1,70 ou por cima ou por baixo, vamos ficar de olho. Fechamento acima de 1,80 é muito mal para o mercado. Fechamento 1,70 ou abaixo de 1,70, pessoal, vamos monitorar, tá bem? É assim que vamos tratar a semana, legal? Meus queridos, fiquem com Deus, uma semana realmente grandemente abençoada para vocês, com muita saúde, com bons negócios, onde possamos todos prosperar e ter uma semana realmente cheia de coisas boas, tá bom? Com muita saúde e muita coisa boa, tá bom? Abração do mestre, fiquem com Deus, que tudo corra muito bem. Tá? Um abraço.